Está vendo aí como o tempo corre? São 8 horas e eu preciso pregar. Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor Jesus em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. Amém. Glória a Deus. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Amém? Diz assim, Neemias capítulo 8, versículo 1. Diz assim: quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender. Ouviram. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, de que todos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda estavam Pedaías e Misael, Malquias, Hassum, Asbandada, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e ao povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Em Neemias, que era o governador, Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é o dia santo, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Senhor, quero te pedir a tua graça e misericórdia para poder ler, explicar e aplicar o texto que nós lemos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na semana passada nós falamos
sobre os embates que Neemias enfrentou. Falamos sobre tudo o que Neemias estava passando. Mas agora, nesse ponto, é um momento crucial. Irmãos, preste atenção, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Vá no capítulo 7 agora e você vai entender um pouco do contexto que nós lemos. Se você for ler no capítulo 7, veja aí, por favor, versículo 1, vai dizer assim: depois de reconstruída a muralha e colocado os portões no seu lugar, estabelecidos porteiros e cantores e levitas, eu nomeei Anani, meu irmão Ananias, comandante da fortaleza, porque cuidassem da segurança de Jerusalém. Queridos, qual era o cenário, pastor? Os muros já estavam prontos, a cidade já estava com as suas portas, mas estava faltando algo de primordial, que era um avivamento bíblico. Sabe o que essa sociedade precisa? Você sabe que a população precisa? Nós precisamos de saneamento básico, sim ou não, igreja? Precisamos de saúde, sim ou não? Precisamos de serviços básicos de qualidade. Mas sabe o que vem em primeiro lugar? O que o mundo precisa? De uma reforma, de um avivamento bíblico. É isso que a igreja e a sociedade precisa, de algo bíblico prostrado diante da presença do Senhor. Então, irmãos, esse era o cenário. Neemias já havia construído tudo, e aparece o nome de um cara que a gente não leu nesses capítulos anteriores, chamado Esdras. Esdras era contemporâneo de Neemias. Ele tinha ido para Jerusalém um pouco antes dele. Esdras, irmão, é o início daquilo que nós vemos do judaísmo pós-exílio, mas eu não quero ficar preso a isso. Esdras foi um homem chamado por Deus para pregar a palavra. Como nós vemos aqui, ele diz que ele era escriba e sacerdote. Ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, nesse momento nós vemos não Neemias apenas recuar, mas Neemias entendendo que precisava de muito mais do que uma reforma de umas muralhas, de que colocar muro, de que colocar portas naquela cidade. Eles precisavam muito mais do que uma reconstrução física. Eles precisavam de uma reconstrução bíblica. Eles precisavam de uma reforma bíblica. Irmãos, e esse é o nosso primeiro ponto. Precisamos de uma reforma bíblica. Uma reconstrução completa e perfeita é realizada pela lei do Senhor. Uma reconstrução perfeita, querido, é realizada pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos fazer algo para a nossa vida se nós não temos uma palavra. Se você tem uma palavra, pode garantir, você pode ir, que Deus vai assegurar essa palavra e não vai te faltar nada, não vai te faltar presença, não vai te faltar recursos, não vai te faltar nada. Agora experimenta dar um passo da tua vida sem uma palavra. Eu só me movo com uma palavra, eu só faço algo com uma palavra, irmãos, para trazer algo aqui para essa igreja de reforma, de trabalho, de qualquer coisa. Eu falo para Deus: Deus, fala comigo através da tua palavra. Você quer se mudar, quer fazer alguma coisa para a tua vida? Peça a Deus uma palavra. Peça para Deus uma palavra. Eu não estou falando de profetado, irmão. Para de vir para a igreja e querer que um pastor, quem quer que seja, espírito de adivinhação, espírito contrário, que fique falando de CPF. Isso não é palavra de Deus. Nós precisamos de uma palavra. É isso que você precisa. É isso que a igreja do Senhor precisa, de uma reforma bíblica. E era isso que estava acontecendo. Preste atenção, queridos. O povo já havia reconstruído. E meditando nesse texto, eu fiquei pensando qual era o sentimento de Neemias. Irmãos, o sentimento de ver tudo pronto em 52 dias. Quantos dias a igreja Neemias reconstruiu o muro com os trabalhadores? 52 dias.
Imagina qual era o sentimento daquele homem, o sentimento de ver o seu objetivo sendo cumprido lá naquele lugar. Mas Neemias sabia, meus irmãos, que era muito mais do que apenas uma reconstrução de muralhas. O povo estava naquela condição, voltando do exílio babilônico, porque eles tinham se afastado da presença do Senhor. Irmãos, e preste atenção, a partir do momento que você se afasta da palavra de Deus, é um ótimo sinal porque você está se afastando da presença do Senhor. Se você não medita nessa palavra todos os dias da sua vida, se você não medita nessa palavra, irmãos, todos os dias da sua vida, esse é o primeiro sinal que você está longe da presença do Senhor. Eu não estou falando para você ficar ouvindo pregação no YouTube, porque eu prefiro passar 10 minutos lendo a palavra de Deus do que ficar ouvindo 1 hora pregação de que eu não sei que tem vida com Deus. Eu prefiro ficar 20 minutos ouvindo a palavra de Deus, aquilo que está escrito, do que passar 1 hora ouvindo uma ministração de alguém que você não conhece, alguém falando de casamento que está no 4º casamento, que não tem testemunho nenhum. A igreja precisa de uma reforma bíblica, a igreja precisa ouvir a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, uma reforma bíblica. Por isso que Neemias, ele sai e chega a Esdras e começa a falar. Sabe o que é que jovem adolescente precisa? Jovem adolescente precisa sair do TikTok e meditar na palavra de Deus. Sabe o que é que você, marido, precisa? Sair das redes sociais e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é que você, mulher, precisa? Eu quero ir para o próximo ponto, mas Jesus está mandando falar da palavra. Você precisa meditar na palavra de Deus. Sai da porta da vizinha e começa a meditar na palavra de Deus. Começa a ouvir a palavra de Deus. Para de saber da vida dos outros e vai ouvir a palavra de Deus. A igreja precisa meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Para com isso. Quando os teus amigos te abandonarem, porque não eram amigos, mas o teu amigo, ele nunca vai te abandonar. A palavra dele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. E você quer ouvir a palavra dele? Medita nele. Medita nessa palavra. E o povo estava lá, irmãos. Olha só, preste atenção aí, eu vou ter que correr. O povo estava lá. Pediram a Esdras, irmãos. Quem pediu foi o povo. O escriba, preste atenção, deixa a tua Bíblia aberta. Que trouxessem a lei de Moisés. No versículo 2 diz assim, olha só. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta. Diga comigo, lê comigo, projeta aí, filhão. Versículo 2, Neemias 8:2, vai dizer assim: homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Sabe o que é que eu entendo por isso, irmão? Era uma só igreja. Não existia departamento infantil, irmão. Era todo mundo junto, ó. Que nem o Ravizinho tá ali, ó, no colo. Tá ali, ó, como a Melina, como a Maria Luísa. Tava todo mundo ali, ó. Todo mundo ouvindo a palavra de Deus. Para de ficar dizendo que a tua família é empecilho para vir para a casa de Deus. Para de ficar falando. Tava todo mundo reunido naquele lugar para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir, todo mundo que tinha entendimento estava lá. E olha só, irmãos, o culto prolongou, hein? O pastor Esdras ficou desde o amanhecer até o meio-dia. Olha só, o culto deu estendida. A mídia não ficou lá atrás, pastor. Não ficou aqueles negócios piscando, dizendo assim, chegou. Sabe por quê, irmão? Havia uma fome e um desejo de ouvir a palavra de Deus. Sabe que essa igreja precisa? É fome, desejo e sede de ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter fome, desejo e sede. Cadê uma igreja que é faminta de ouvir pela palavra de Deus? Ah, irmão, eu amo como a igreja fica calada nesse momento, porque na hora que você está desbruçando de um grande prato, ninguém fala nada na mesa, fica aquele silêncio. Esse é o momento que a igreja fica aqui, ó, na casa do pão, comendo um pãozinho fresco, para poder te alimentar a semana inteira. E o culto estava lá, irmão, estendido. Ó, irmão, o povo tinha consciência de tudo que aconteceu no exílio babilônico.
Eles estavam lá, irmãos, eles estavam lá reunidos. Olha só, o povo estava lá, irmãos, sedentos pela palavra de Deus. Era o anseio deles. Eles se reuniram como um só povo, como um só desejo. Cadê uma igreja que está reunida agora como um só povo, como um só corpo, membro de uma igreja, irmãos? Aqui não tem maior, não tem menor. O empresário que pode morar não sei aonde, está todo mundo no lugar de igualdade aqui. E o pastor estar aqui neste lugar não é por causa da minha pessoa, é por causa da supremacia da palavra de Deus, que está acima de todo e de todos. Da supremacia da palavra de Deus, que está acima da minha opinião, da sua opinião, daquilo que eu acho, daquilo que você acha. Diz que Esdras estava no lugar alto. Não é o pregador, mas a palavra de Deus que está acima de qualquer pensamento, acima de qualquer opinião. Essa palavra transforma a realidade de vidas. Essa palavra muda o curso da vida de alguém. Quantos creem nisso? Essa palavra um dia penetrou no meu coração, irmãos, e ela mudou a minha vida, ela mudou a minha história. De adúltero, pecador, beberrão, Ele me fez um pai de família, um ministro da palavra de Deus. O que Ele não pode fazer na tua vida? O que Ele não pode fazer na tua casa? O que essa palavra não pode fazer na tua casa? Não é a água benta que tu vai colocar do lado do raio, não. É essa palavra. É essa palavra que vai mudar a tua história. Ah, pastor, estou lendo, não estou entendendo nada. Mas lê até entender, abençoado. Lê até você dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa palavra. Ah, irmão, quando eu me converti, meu tio me deu uma Bíblia da igreja, né, da Assembleia de Deus, daquela bem pentecostal, com harpa, com tudo. Eu lia na hora do almoço do trabalho e não entendia nada. Eu falava: Senhor, me ajuda. Aí chegou um irmão apocalíptico, não me viu, cabeça dura, recém-convertido. Tu sabe o que está escrito no livro de Apocalipse? Aí eu passei vergonha. Eu fiz: ah, abençoado, tu vai ver agora. Tu vai ver agora. Aí fiquei aqui, irmão. Não tinha curso de teologia, não tinha escola bíblica dominical, não tinha pastor me olhando, não tinha ninguém me olhando, porque eu entendi que se não fosse essa palavra, eu ia voltar para o estado onde eu estava. Mas essa palavra tem o poder de mudar o curso da história da vida de alguém. Essa palavra tem o poder de mudar a minha vida, a tua história. Por isso que a igreja precisa de um avivamento bíblico. Isso aqui que nós estamos vivendo, irmão, não é normal. Domingo à noite, você sair da tua casa. Tem pessoas aqui que moram longe. Para sair do teu lugar, para vir para cá, não tem nenhum pregador internacional, não tem ninguém que possa te oferecer nada, mas a igreja vem sedenta para ouvir o pessoal está atento para ouvir a palavra de Deus. E olha só, irmãos, o povo, quando Esdras abriu o livro, estou no versículo 5, todo o povo ficou em pé. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? O respeito pelo que nós temos pela palavra de Deus. Pastor, por que quando a gente lê, o senhor não pede para a igreja ficar de pé? Eu entendo que tem uma reverência, irmãos, não apenas de maneira formal, mas no coração. Você dobra os teus ouvidos e os teus olhos, não para o pregador, mas para ouvir a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes nós nos levantamos diante de uma autoridade. Eu também sou militar, e quando chega uma autoridade onde eu estou, eu tenho que se levantar e tomar uma postura. A Mabel também é militar, ela sabe disso. Tenho meus irmãos aqui que estão aqui, sabe que quando chega um superior hierárquico, mas o nosso coração não está inclinado naquilo. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nossos corações, eles se inclinam para ouvir essa palavra. Um culto cheio de reverência. Precisamos ensinar os nossos jovens e adolescentes. A galerinha que está aqui no fundão, todo mundo sabe que de vez em quando eu chego aqui no canto e digo assim: bora, é hora de louvar, irmão. A galerinha aqui no canto já me conhece, eu já vou aqui já, filho, bora levantar. Um lugar de postura, um lugar onde nós entendemos que a reverência
a palavra de Deus, para aquilo que nós estamos ouvindo e pregando. E olha só, irmão, quando tem a ministração da palavra, ela vai te levar em algo muito específico. E se diga comigo, adoração. Ouvir a palavra de Deus vai te levar à adoração. No versículo 6 a gente vai ver assim, ó: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantando as mãos. Por isso que os nossos ministros de louvor pedem para você, igreja, sai desse lugar de apatia, sai desse lugar onde você fica com os braços cruzados. Mas quando você adorar, a gente fala assim: levanta tuas mãos e começa a adorar ao Senhor. Começa a adorar ao Senhor. Talvez eles estavam cantando e o teu povo canta: Santo, Santo, Santo. Irmão, sabe por que onde há a ministração da palavra de Deus, a igreja se une aos céus, onde lá não para a adoração, e aí os anjos clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando nós estamos louvando e adorando, irmão, é hora da gente levantar as mãos e se render àquele que está aqui neste lugar, dizendo assim: Senhor, eu estou rendido, eu estou rendido de tudo que nós estamos vivendo aqui neste lugar. Irmãos, onde existe a leitura e exposição da palavra do Senhor, entendemos que devemos adorá-lo. Não tem como ouvir essa palavra e não render toda adoração a Cristo. Não tem como não se inclinar e permanecer neste lugar de apatia. Quando Esdras leu o livro, ele começou a louvar e adorar, e o povo foi junto com ele, irmão. Olha o horário do culto: desde o amanhecer até o meio-dia. Sabe aquele culto que a gente não quer acabar mais, e o culto continua, o culto prossegue? E eles iam, irmão, mas havia uma preocupação, havia algo de poderoso. Deixa sua Bíblia aberta no versículo 8, leia comigo. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que lia. Aí eu te pergunto: entendes tu o que lê? Tu entendes tu o que lê? Irmãos, sabe uma das maiores preocupações do inimigo? Preste atenção aqui em mim, preste atenção no pastor. Sabe uma das maiores preocupações do inimigo é você entender a palavra de Deus. Uma das maiores preocupações do inimigo é que você entender a palavra de Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, esse é um sinal que a igreja do Senhor, ela tem duas opções: ou ela vive desobedecendo, ou ela parte para a obediência. E a partir do momento que você sai da ignorância, um amigo meu diz assim: existe uma felicidade na ignorância. É quando você não conhece nada, quando você não sabe de nada, mas quando você entende que Jesus morreu por você naquela cruz, e você não toma uma decisão para viver plenamente para Ele e por Ele. Ah, irmãos, não tem como. E existe algo poderoso quando nós entendemos a palavra de Deus. E meditando nessa palavra, Deus me levou num texto que está em Atos capítulo 8, versículo 27. Por favor, abra aí. Atos 8, 27. Atos 8, 27. Essa é uma das passagens mais interessantes da palavra de Deus. Preste atenção, por favor, que você tem que sair daqui entendendo a palavra de Deus. Diz assim: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candice, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se não há
quem possa me explicar. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água. Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. E preste atenção nesse versículo, igreja. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu a Azoto, indo para Cesareia. Tudo que o inimigo quer, irmão, é que nós não entendemos a palavra de Deus. Mas quando há uma revelação da palavra de Deus, e quando a gente fala de revelação da palavra de Deus, o tempo quando nós vivemos, a atualidade, você fica assim: eita, é forte. Não, irmão, a revelação da palavra de Deus escrita, a revelação, o entendimento, a explicação. Filipe chegou do lado daquele eunuco e perguntou: entendes tu que lê? Tu entendes aquilo que você está lendo? Você está entendendo aquilo que você está lendo? Irmãos, hoje nós temos tantas facilidades, várias versões bíblicas. Olha só, irmão, você pode pegar no teu celular, no teu smartphone, no teu tablet, ouvir a Bíblia. Esses dias eu fui pregar lá em Suassuna, e a irmã que estava lá, ela não sabia ler. Irmão, sabe que nem sabia disso. Irmão, hoje tem audiobook, você coloca aqui, ó, e você está ouvindo essa palavra. Eu não troco ler por ouvir, mas se você tiver a disciplina de colocar e meditar nessa palavra, ouvindo, e da mesma maneira que foi no Antigo Testamento que estavam lá explicando, é no dia de hoje, irmãos. Nós precisamos parar e explicar a palavra de Deus, explicar essa palavra que transforma vidas, essa palavra que muda. Filipe começou a partir daquela escritura. O eunuco estava lendo Isaías 53. Irmãos, presta atenção aqui. O eunuco foi para Jerusalém adorar e voltou lendo a palavra e não tinha entendido aquilo que ele tinha ouvido. Vocês estão entendendo isso? E Filipe, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, foi lá, pregou o Evangelho, ensinou o Evangelho. O eunuco se batizou, irmãos, e Deus levou. Olha só, queridos, que Deus fez com Filipe. Quem era Filipe, pastor? O diácono Filipe. Será que a gente pode viver isso agora novamente, nessa atualidade, irmãos? Eu creio com toda certeza que nós podemos viver essa centralidade da palavra de Deus e viver coisas extraordinárias aqui neste lugar, na minha e na sua vida. Mas qual é o problema, pastor? Nós não damos a centralidade, a verdadeira centralidade da palavra de Deus. Meu irmão, quando há entendimento da palavra de Deus, o inimigo não pode roubar essa semente, como nós vimos ontem na ministração dos cultos dos jovens e adolescentes. Você quer guardar essa semente que você recebeu, a ministração da palavra de Deus? Então entenda isso que Deus espera de você. Porque lá, irmãos, naquele culto havia das mais variadas idades. Haviam os idosos, haviam os jovens, haviam as crianças. E pastor, eu acho que isso aqui está parecendo com outra passagem bíblica. É, irmão, isso mesmo. Joel capítulo 2, versículo 28. Que o Espírito do Senhor repousaria sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças. Irmãos, o Espírito do Senhor quer encontrar habitação através da ministração da palavra.
Irmãos, e olha só, o eunuco voltou para casa feliz, alegre, e o povo de Deus estava ouvindo aquela palavra. Agora voltando para o texto de Neemias capítulo 8, eles estavam ouvindo aquela palavra, estavam tristes. Por quê, pastor? Estavam tristes por causa do pecado. Irmãos, aqui nessa igreja Deus tem feito coisas grandiosas. A própria palavra de Deus, a espada de dois gumes, tem cortado aqui, tem cortado aí. Revelação, irmão, da palavra de Deus, ela se responsabiliza por tudo. Quantos e quantos momentos nós estamos tendo com irmãos aqui, e as pessoas estão abrindo seu coração, triste pelas suas escolhas que tiveram lá no passado, por decisões, por pecados, por tudo que fizeram. Mas agora, irmãos, Deus está dizendo para nós: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou com vocês. As escolhas do passado vão ter consequências, mas eu estou com vocês. Então a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de estar servindo a Jesus, a alegria de estar fazendo parte de uma igreja, a alegria de estar congregando, a alegria, irmão, de ver Deus reformando, de Deus ver Deus fazendo algo sobrenatural. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Irmãos, Neemias, no versículo 9, era o governador e eram os escribas. Os levitas ensinavam o povo dizendo: este é o dia consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso não devem prantear nem chorar. A gente, muitas das vezes, irmãos, fica naquele remoendo algo que se passou. Quando eu e a Priscila, a gente chegou na casa dos nossos pastores e nós abrimos nossos corações, Deus falou, usou a vida do pastor lá para falar um texto muito interessante. Abra comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 vai dizer assim, a partir do versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha indo para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que vos amou. Queridos, o que é que vai nos separar do amor de Cristo? Será o que, irmão? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? Será o passado? Será as coisas do presente? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? Por isso que Esdras vai dizer assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele está dizendo assim: Deus está feliz com o teu arrependimento, com a tua postura, com aquilo que Deus está ministrando. Isso não quer dizer, irmãos, que esse evangelho que você ouve aí, que a gente não tem consequência. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos, é que quando nós entendemos, irmãos, que Deus fez algo por nós, nós entendemos que devemos prosseguir com essa presença do Senhor. E preste atenção, olha só. E Esdras então disse: vão para casa e comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções para o que não tem nada para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Deus. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Fala a pessoa que está do seu lado: a alegria do Senhor é a nossa força. Vá comigo agora para Salmo 51, verso 9. Ministério do Louvor pode subir. Vamos encerrar juntos. Salmo 51, verso 9 vai dizer assim: esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler junto esse versículo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Irmãos, há uma alegria em permanecer na alegria do Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Davi, quando ele cai, ele peca, ele não diz assim: olha só, retira de mim a minha coroa, não retira de mim o reino de Israel. Ele diz assim: não retira de mim, não afasta de mim a tua presença, cria em mim um espírito reto, um coração sincero, cria em mim esse coração, cria em mim um espírito inabalável e restitui a alegria da salvação. Irmãos, coisa terrível é um crente triste. Coisa terrível é um filho de Deus amargurado. Preste atenção aqui, está chovendo. É já para você dizer que você não vai para casa mesmo agora, e você tem que se concentrar na palavra de Deus. Quantos dizem amém? Deus quer falar aqui nessa noite, amém ou não amém, igreja? Deus está querendo dizer assim, irmão, um crente, irmão, com o espírito amargurado, que não sente mais alegria de estar na casa do Senhor, que não sente mais alegria de estar na presença do Senhor. Sabe aqueles crentes que diz que tudo está bom? Ah, tá bom, já sei disso aí já. Eu já sei daquilo outro lá. Não é porque eu já tenho vivência na igreja, eu já sei de tudo. Misericórdia, irmão. Você está dizendo que Deus não tem mais nada de bom para acrescentar na tua vida. Você está dizendo que Deus não tem novidade de vida para você. Mas a novidade de vida para essa igreja, a novidade de vida para o teu casamento, a novidade de vida para o meu relacionamento, a novidade de vida para os teus filhos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a bandeira da igreja, a alegria do Senhor é pregar o evangelho, a alegria do Senhor, irmãos, a alegria do Senhor em passar pela tribulação, a alegria do Senhor em ser difamado, a alegria do Senhor em passar por provações. A alegria do Senhor é a minha força. Ah, irmãos, quando nós estamos passando por dificuldade, dias difíceis que o inimigo está tentando ouvir, desiste, pede para bater, pede para ir embora. E a gente lê um texto que diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. Somos tribulados para todos os lados. Ah, irmãos, por todos os lados somos atribulados, pressionados, mas não desanimados. Mas quando nós passamos, irmãos, por essas dificuldades e aprendemos a louvar no meio da dificuldade, há uma maturidade no meio da igreja. Quando nós sabemos louvar no meio da dor, quando nós sabemos louvar no meio das prisões, nós experimentamos aquilo que Paulo e Silas experimentou. E por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, e as cadeias, houve um grande terremoto naquele lugar, porque nós entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor está acima das opiniões dos homens, porque a alegria do Senhor é a nossa bandeira. Restaura dentro de mim a alegria da salvação, a alegria que eu deveria estar. Era eu que devia ter sido sepultado, era eu que devia estar na cruz do madeiro, era eu e você. A alegria, irmão. E o culto continuou, e o povo chorando. Quem já passou por um momento que desce as lágrimas e vem o riso na boca, e dessas lágrimas e o Espírito está te renovando, e as lágrimas vão correndo e o riso na boca, as lágrimas correm e o Espírito Santo renovando, as lágrimas correm e você diz assim: aí não é o teu lugar, aí não é o teu lugar. Te levanta, mulher, porque a alegria do Senhor é a tua força. Te levanta, homem, porque a alegria do Senhor é a tua força. Ah, eu falei para vocês que hoje ia ser diferente. A alegria do Senhor é a força da igreja. A alegria em passar pela dificuldade. Quando o espírito de depressão vem bater na nossa porta, quando o cansaço bate na porta, a gente diz: por que estás triste? Por que chora? A alegria em obedecer a palavra de Deus.
O povo voltou para casa entendendo a palavra. Quantos estão entendendo essa palavra aqui, igreja? Quantos estão entendendo essa palavra aqui? E o povo entendeu, e sabe o que é que eles entenderam? Que a alegria em obedecer a palavra de Deus, a alegria em obedecer, a alegria de andar em santidade diante da palavra de Deus, a alegria em andar conforme tem. Sabe por quê, irmãos? Sabe aquele simples que funciona? Aqui na igreja eu gosto das coisas mais simples possível. Mais simples possível eu gosto aqui nas coisas do Senhor, aqui nesse lugar. Quanto mais simples para mim, melhor. Irmãos, e eles entenderam que era muito simples viver um avivamento bíblico. Olha só o que vem dizer no versículo 12. Então todo o povo se foi para comer e beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido, preste atenção nisso, igreja, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Por isso que o inimigo não quer de todo custo que você não entenda a palavra de Deus. Na história da igreja tem um período que se chama período das trevas, de escuridão, onde só quem tinha a palavra era aquele que estava ministrando, e era tudo em grego. Irmãos, hoje não, está de livre acesso. Tu pode pegar o teu smartphone na hora do almoço, irmão, colocar aqui, ouvir, pegar um livro ali na Casa História, um marca-texto, bonitão, postar no teu Instagram, marcar a igreja, marcar a Casa História e viver algo sobrenatural na tua vida, viver um conhecimento da palavra de Deus, e você vai encontrar a alegria em obedecer. A alegria em obedecer. E o povo sabe o que fez, irmãos? Eles foram ainda mais. No outro dia o culto o povo estava lá aos pés de Esdras, e fala assim: Esdras, a gente quer ouvir de novo a palavra de Deus, explica para nós. E o povo foi, irmão, e eles ouviram que tinha uma festa lá chamada, irmãos, a festa das cabanas. Leia comigo aí, por favor, no versículo 17, Neemias 8:17, diz assim: e toda a congregação dos que tinham sido voltados do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquela data, e todos estavam muito alegres. Irmãos, eles entenderam tão ponto a palavra de Deus. Sabe quando é que você acaba o culto e que você fica com a palavra no teu coração, que você não quer, chega nela, aí você coloca na cabeceira da tua cama, aí você vai para o teu quarto e diz assim: Senhor, fala comigo. Você coloca a Bíblia aqui e fala assim: Senhor, fala comigo, revela a tua palavra, fala ao meu coração. E o povo voltou para casa, irmão, meditou na palavra, continuou explicando. Há uma alegria em obedecer aquilo que Jesus tem ensinado para nós. Pastor, é fácil? Não é. É fácil voltar e pedir perdão ao irmão? Não é, irmão. É fácil? Para quem é fácil, glória a Deus. É fácil quando Cristo disse assim: aquele que te bater a face, oferece a outra. Aquele que te chamou para caminhar uma milha, vai na segunda com ele. Olha só, se você tem algo contra o teu irmão, antes de vir trazer a oferta, vai lá e pede perdão para ele, se reconcilia primeiro com ele, depois você entrega a tua oferta. Irmão, evangelho não é para amadorismo, não, é para quem entendeu que precisa morrer e nascer de novo. O evangelho não é para aquele oba-oba, não. O avivamento bíblico é para quem deseja morrer e nascer de novo, porque já entenderam que nós já não vivemos em nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E eu não sei qual era o louvor que eles estavam cantando, mas enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus começou a ministrar muito no meu coração sobre esse louvor. E eles voltaram para casa alegres,
chorando. Aqueles que lançam suas sementes enquanto choram, colherão